Casmurro, capítulo 13, Capitu. De repente, ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé. Capitu! E no quintal, mamãe! E outra vez na casa, vem cá! Não pude ter. Não me pude ter. As pernas desceram-me os 3 degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Não me pude ter, eu acho uma expressão fantástica, né? Quando você não se tem, quer dizer que você não tem o controle de você mesmo. Outra coisa tem você, né? Era costume delas, às tardes e às manhãs também. Costume das pernas, né? Que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços e valem de si mesmas, quando a cabeça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro, ao lado do muro, lembre-se. Havia ali uma porta de comunicação mandada rasgar por minha mãe quando Capitu e eu éramos pequenos. A porta não tinha chave nem taramela. Eu sempre conheci essa palavra como tramela, que é a... Bom, tem uma porta que abre aqui, e aí você só prega uma ripinha aqui. Só prega uma ripinha, imagine a porta tá aqui tá a porta, aqui tá a parede, e aí se você faz assim, abre, se você faz assim, fecha. O pessoal mais antigo, o pessoal com certeza vai lembrar disso. Então a porta não tinha chave nem taramela, ou tramela. Eu olhei no dicionário para ver se eu passei a vida inteira falando errado, mas parece que não. A gente pode falar tramelo, pode falar também taramelo e tarambela, o que é uma informação inútil, mas vamos lá. Abria-se empurrando de um lado ou puxando de outro, e fechava-se ao peso de uma pedra pendente de uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em crianças, fazíamos visitas batendo de um lado e sendo recebido do outro com muitas mesuras, reverência, cortesia, né? Então eles provavelmente brincavam: bom dia, meu senhor, bem-vindo à minha casa. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com um pau debaixo do braço para imitar o bengalão do Dr. João Costa. Tomava o pulso à doente e pedia-lhe que mostrasse a língua. É surda, coitada, exclamava Capitu, porque a boneca não mostrava a língua, né? Então eu coçava o queixo como o doutor e acabava mandando aplicar-lhe umas sanguessugas ou dar-lhe um vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. Bom, sanguessuga, lembre-se que no século XIX, e eu acho que começo do século XX também, era comum as sangrias, né? Então a ideia é que você tem alguma coisa ruim no teu sangue e você precisa renovar o seu sangue. Como que se fazia isso? Podia se cortar, né? Acho que talvez pulso, talvez, claro, depois colocava a atadura, ou com sanguessuga. Se você colocava sanguessuga no paciente, essa sanguessuga chupava um monte de sangue e aí renovaria o sangue da pessoa. É claro que pra gente hoje é um absurdo, né? Nossa, eu tô com qualquer doença, vai me sangrar. Mas eu gostaria da opinião, se alguém souber sobre isso, porque diz que doar sangue faz bem, né? Então, não sei. Faz bem porque renova o sangue? Não sei. Era a terapêutica habitual. Capitu, mamãe, deixa de estar esburacando o muro, vem cá. Agora, lembre-se, o narrador mostra pra gente uma cena do passado, e isso, uma coisa que é interessante, como que o narrador faz para ir pro passado? Não é tão simples como a gente pensa, né? Então ele tem que achar o gancho certo para não parecer que eu estava andando para cima e para baixo pensando sobre Capitu e a mãe dela chamou. Deixa eu parar agora e contar uma história. Não é isso. Ele fala que ele vai até a chácara, fala do portão, pega o gancho do portão, vai lá pro passado, lembra de todo aquele passado, né? E depois ele volta pro presente narrativo. Então, aqui a gente está voltando, né? Capitu, mamãe, deixa de estar esburacando o
o muro e vem cá. A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar ao quintal, mas as pernas, há pouco tão andarilhas, pareciam agora presas ao chão. Afinal fiz um esforço, empurrei a porta e entrei. Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, quer dizer, estava de costa para o Santiago, para o Bentinho. Então, voltada para ele, voltada para o muro, riscando com um prego. O rumor da porta fê-la olhar para trás. Ao dar comigo, encostou-se ao muro como se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela. Naturalmente, levava o gesto mudado. Porque ela veio a mim e perguntou-me inquieta. Naturalmente, aqui, perceba. Vamos tentar entender o naturalmente como a gente entende hoje em dia, né? Caminhei para ela. Naturalmente levava o gesto mudado porque ela veio a mim. Esse naturalmente a gente tem que entender como com certeza. Certamente. Então, certamente eu estava com o gesto mudado porque a Capitu veio para mim. O que é que você tem? Eu? Nada? Nada não. Você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração. Um coração que desta vez ia sair com certeza pela boca. Perceba que interessante, né? Ele aproveita a expressão sou todo olhos, né, para uma pessoa, e ele expande essa expressão para falar que ele não era só todo olhos, ele era todo olhos e coração, e voltando à frase anterior, por causa disso ele não tinha língua, né, porque ele é só olhos e coração. Com certeza dessa vez o coração vai ser pela boca. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos... Uma observação aqui. A Capitu era gordinha. É importante. Isso é importante a gente saber. Depois, se eu esquecer de comentar, mas não sei se nesse capítulo ou no próximo, o Bentinho vai falar da mãe da Capitu, que também é cheinha, igual a filha. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque em filmes, em séries, sempre ela é magrinha, né? Parece uma top model. Vestido de chita desbotado. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças, com as pontas atadas, amarradas, uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não entenda aqui curada como estava machucada. Imagine com o que essa menina trabalhava, que ela tinha que curar a mão sempre, né? Então ela se cortava e depois curava. Não é esse o ponto aqui. Curar é cuidar, tratar, né? Por causa disso, é que a gente fala de queijo curado, salame curado, acho que a gente fala isso, que é você tratar o salame, deixar o queijo ali por um longo tempo. É nesse sentido. Então as mãos eram bem cuidadas. Eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos e águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-as sem mácula. Água de toucador é água de colônia. Água que é basicamente, acho que até para alguns de vocês, água de colônia parece estranho, né? Água de colônia é basicamente um perfume assim, feito com água e essências. Água não, álcool e essências. Calçava sapatos de durac, que é um tipo de tecido forte, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos.
Que é que você tem? Repetiu. Não é nada, balbuciei finalmente. Balbuciei, murmurei, falei baixo e emendei. É uma notícia. Notícia de quê? Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se a consternasse, é que realmente gostava de mim. Se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido. Senti que não podia falar claramente. Tinha agora à vista, não sei como. Então, você sabe. Capitu falou, né? Então, você sabe. Nisto olhei para o muro. O lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando, como dissera a mãe. Vi uns riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto e dei um passo. Capitu agarrou-me, mas ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Como assim, por negar de outra maneira? Quer dizer, negar que eu visse de outra maneira, né? Então, em vez de tentar segurar ela tentou uma outra estratégia que é ir lá e apagar. Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era.